Olá, boa noite, tudo bem? Vamos dar só 2 minutinhos, 2 minutinhos não, menos que isso, só para o pessoal conseguir entrar e o Instagram conseguir mostrar para todo mundo que a gente já tá ao vivo, tá certo? Boa noite, boa noite, boa noite, mais uma vez. Está começando hoje, é a primeira live, né, do ano oficialmente. Eu fiz uma ontem, foi ontem. Eu fiz uma ontem, mas só foi para avisar que a gente estava realmente oficial com o nosso projeto, que a gente começou realmente, tá? Então essa é a primeira live oficial do ano, a primeira terça empreendedora de 2021. E aí você vai me perguntar, o que é a Terça Empreendedora? A Terça Empreendedora é um projeto meu, onde toda terça-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui com você para te ensinar um pouco de administração, sobre gestão de negócios. O fato é que eu preciso que você saia de cada live minha sabendo um pouco mais sobre o mundo dos negócios, tá certo? Então, hoje é um dia muito especial para mim, muito especial, porque eu estou me preparando para esse projeto há muito tempo. Eu iniciei esse projeto logo no início da pandemia, mas depois eu tive que parar e quis fazer direito, então eu fui me preparar, fui estudar para trazer para vocês um conteúdo de valor, um conteúdo que realmente consiga modificar a sua vida, consiga fazer com que vocês saiam com um conteúdo melhor do que entraram, tá certo? Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Tayana Guimarães, eu sou administradora, eu sou gestora, mas fora do mundo online eu trabalho com mentoria de negócios. Então eu ajudo as pessoas a construírem os seus negócios, ou alguém que já tem um negócio e está passando por uma dificuldade, está querendo ter um resultado diferente, eu também ajudo. Então esse é meu trabalho fora do mundo online. Mas com a pandemia, com tudo que está acontecendo, com a necessidade da gente contribuir com o próximo, né? Eu decidi que eu ia compartilhar os meus conhecimentos, que eu já tenho 15 anos trabalhando nessa área de administração. Então eu decidi que eu ia compartilhar os meus conhecimentos com as pessoas no mundo virtual. E através da internet seria uma forma que a gente conseguiria atingir um público maior. Tá certo? Então vamos começar? Vamos lá. A live de hoje é para que você possa entender a diferença entre ser um empresário e ser um empreendedor. Porque as pessoas se confundem, acham que isso é a mesma coisa, e não é. E nessa live hoje eu desejo que você saia daqui sabendo o que é cada um deles, qual o tipo de vida que eles têm, qual desses dois perfis se aproxima da sua personalidade, do que você acha que é melhor para você e, e qual é o melhor para o seu negócio. Vamos combinar uma coisa hoje? Vamos combinar. Toda vez que eu falar alguma coisa que faça sentido para você, ou que você entendeu o que eu estou dizendo, ou se isso te deu uma sacada, uma coisa que você nunca tinha pensado, coloca uma canetinha, sabe aquele emoji de canetinha aí nos comentários, porque eu não vou poder ficar lendo o tempo todo. Mas toda vez que eu ver uma canetinha subindo, vai significar para mim que o que eu tô dizendo faz sentido para vocês. Tá certo? Coloca uma canetinha aí pra eu ver se já tá funcionando, tá tudo certo. Tô me organizando, viu, minha gente? Tenham paciência comigo. Outra coisa. Eu vou explicar para vocês, eu vou dar essa aula para vocês sobre esses conceitos. E no final eu vou dizer a minha opinião. A opinião que eu acho que é o segredo do sucesso. Qual é o perfil que é o segredo do sucesso? Por mais que você tenha a sua ou não, eu preciso dar a minha opinião de especialista. Então, quem ficar aqui até o final comigo, eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? E vou explicar o porquê disso. Então, vamos começar explicando o seguinte. Existe uma diferença na expressão, certo? Existe uma diferença o que é ser empresário e o que é ser empreendedor. Normalmente, as pessoas que não convivem com pessoas que têm um negócio, ou as pessoas que não têm esse conhecimento, até aquelas que têm se confundem, imagine as pessoas que não convivem. Então as pessoas às vezes falam assim, qual a sua profissão? Eu sou empreendedor. Ok, tudo bem. Subentende-se que ele tem uma empresa, tem um negócio e trabalha para si.
Não é isso? Mas hoje a gente vai descobrir que não é por aí. O correto não é assim. Empresário é uma coisa e empreendedor é outra. E aí eu vou começar falando sobre o empresário. A grosso modo, se você perguntar, a maioria das pessoas vai perguntar assim, o que é ser empresário? Ser empresário é ter uma empresa. Ponto simples, sem muitas voltas e voltas. É ter uma empresa. Só que eu não sei se vocês já viram, ou alguém quando fala que é empresário, ou ouve alguém, vocês já viram, responde aí pra mim, vocês já viram algumas pessoas virando a cara assim, literalmente, tipo assim, empresário. Ou tipo, fulano é empresário, tá cheio de dinheiro. Vocês já viram? Coloca aí pra mim quem viu. Escreve eu aí. Eu vi. Que eu tenho certeza que todo mundo viu. Porque eu canso de ver. Até porque eu sou empresária. Então, toda vez que eu falo que eu sou empresária, perguntam a minha profissão, as pessoas, tá vendo? Eu vou ler o comentário de vocês, aí eu fico doidinha. Mas eu vou me acostumar. Vamos lá. Toda vez que eu falo que eu sou empresária, primeiro, as pessoas acham que todo empresário é rico. Então, acham que eu sou extremamente rica e que eu tô bombando. E quando saem aquelas pessoas que não me conhecem ou quando falam de alguma outra pessoa que é empresário, viram a cara. Mas, poxa, por que isso acontece? É meio simples e a gente não vai se aprofundar nisso. Porque isso acontece pelos exemplos que eles viram, né? Os exemplos que passam na TV. E passa na TV as pessoas corruptas, as pessoas que têm sonegação de imposto e aí vão presa por causa disso. A Polícia Federal vai lá e prende. E aí sai na TV, sai no Jornal Nacional, todo mundo vê isso. Então é super complicado. Então acaba associando que um empresário, ser empresário, é ser desonesto, né? Muitas pessoas, para que você possa explicar que não é bem assim, que muito pelo contrário, essa é uma minoria das pessoas que são desonestas, né? A maioria trabalha muito, rala muito para que dê certo. É um processo, é uma questão cultural, mas a gente está aí, é por isso que eu estou aqui, para que a gente possa tirar esses mitos que existem, né? E saber de quem realmente entende o que é cada coisa, para não sair falando besteira. E nem desestimular as pessoas, sabe? Porque ser empresário no Brasil é super difícil. Esses exemplos que vocês veem na TV de grande sucesso, com certeza eles tiveram muito tempo de luta, de suor, de noite sem trabalhar e não é fácil, tá? A não ser quem já nasce com a empresa pronta, né, em berços de ouro, que também acontece e tudo bem. Se conseguir se manter no topo, tá ótimo. O importante é ser honesto, tá certo? Então vamos lá. Sobre esse julgamento a gente não vai conversar hoje. Vamos apenas respeitar que é o que as pessoas veem na TV, tá certo? E aí a gente tem duas opções. Eu quero saber de vocês. O que você responderia? Gente, nem precisa responder, porque eu mesmo vou dizer. Não responde. Se você tiver com paciência, você senta e explica a sua história para a pessoa. Se você não estiver com paciência, você não explica, tá? Você simplesmente continua, não compartilhe, não diga, não julgue os outros porque é feio, sabe? E quem é empresário luta muito, muito para que seja visto no mercado, para que tenha um reconhecimento. É muito difícil. A maioria das pessoas, as famílias mais tradicionais preferem um emprego público. E aí quando um filho, uma pessoa qualquer, decide entrar para ser um empresário, vai dizer, é maluco, por que não vai estudar? Por que não vai fazer? Ou então tem uma coisa muito, tipo assim, eu vou fazer administração de empresa. Mas faz administração de empresa quem não sabe o que é que quer. E na verdade não é. Eu fiz administração de empresa, sou super feliz, super grata por ter feito, me ajudou em todos os setores da minha vida. Eu acho que algumas coisas deveriam ser dadas na escola, porque as pessoas seriam mais organizadas. Mas tudo bem, vamos seguir. Não vamos gastar com tempo com pessoas de energia negativa, combinado? Vamos lá, vamos seguir. O fato é que o empresário, ser empresário, a palavra empresário, sim, significa você ter uma empresa, tá? E ter uma empresa obrigatoriamente precisa ter um CNPJ?
Oficialmente, sim. Ok? Ninguém vai dizer para os outros que, tá aí disse que não, que ter uma empresa não precisa ter CNPJ. Pelo amor de Deus. E não tem nada a ver isso. Se você tem uma empresa, você precisa ter um CNPJ. Tá certo? Combinado? Combinado. Mas tá, e as pessoas que ainda não têm um CNPJ, não têm uma empresa? Não, as pessoas têm uma empresa sim. Se as pessoas trabalham e cuidam de todos os setores, elas têm uma empresa. Ainda não está legalizada, ok? Ainda não está legalizada. Mas sim, ela tem uma empresa e está lutando para que logo, logo se legalize, até porque a empresa que não é legalizada não vai para frente. Tá certo? Então, combinado. O que eu quero que vocês entendam é que a palavra empresário está diretamente ligado com gestão. Gestão de empresas. Porque um empresário é a pessoa que tem que cuidar de todos os setores. Tem que cuidar do marketing, tem que cuidar do comercial, do financeiro, do TI, de tudo. Pense numa empresa grande. Quantos setores tem dentro de uma empresa? O empresário precisa saber um pouquinho de cada coisa. Mesmo que ele tenha pessoas para ajudar, né? Mesmo que eles tenham empregados, pessoas que trabalham com ele, um empresário nunca pode se desligar. Ele precisa saber o que passa em cada setor, os resultados daqueles setores, para que possa ter um resultado como um todo na empresa. Tá certo? Então vamos botar na cabeça que empresário é igual a gestão de empresa. Cuida de todos os setores. E eu trouxe um dado para vocês aqui importante. Segundo o Sebrae, que obviamente todo mundo sabe que é a empresa que cuida dos micro e pequenos empreendedores, 99% das empresas do Brasil é microempresa ou pequena empresa. Ou seja, aquilo que vocês veem na TV, algumas pessoas falando, só vem aquelas empresas gigantescas, elas não fazem nem parte de 1%. Quem faz parte desse 1% é o salão de beleza da sua casa, é o restaurante que tem ali pequenininho, é uma mercearia que tem ali. São essas pessoas, esses microempresários, essas pequenas empresas que fazem a roda girar, tá? 55%, mais da metade dos empregos do país, é feito por essas pessoas, tá bom? Então vocês entendam a importância, o peso que isso tem na vida de quem é empresário. Tá fazendo sentido? Eu não vi canetinha subindo. Coloca a canetinha para mim aí se vocês estão entendendo. Estão entendendo que ser empresário é isso? É cuidar de empresas, é cuidar de setores, é empregar as pessoas. Massa, tô entendendo, tá perfeito. Então vamos continuando. Algumas pessoas têm um mito, né? Vamos falar dos mitos. Algumas pessoas têm um mito de que quando você vai virar empresário, vocês já ouviram essa também? Você vai virar empresário? Não, vou virar empresário porque agora eu quero fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, da forma que eu quiser, sem dar satisfação da minha vida para ninguém. Vocês já ouviram isso? Eu escuto isso direto. E desculpe, gente, não tem como. Eu tenho que sentar e rir. Eu tenho que rir. Eu dou muita risada. Porque as pessoas que falam isso não têm noção nenhuma do trabalho que é ser um empresário. As pessoas acham que vão acordar, vão dormir na hora que quer, que vai segunda-feira para praia, né? Tem um pessoal que pensa isso, né? Na verdade, é fato que uma das vantagens de você ser empresário é que você tem um pouco, eu falei um pouco, de flexibilidade de horários. Tipo, você não precisa todos os dias bater o ponto de 8 às 5. Você não vai ter um cartão lá. Mas isso está de longe. Isso não significa que você não vai ter que dar satisfação. Muito pelo contrário, porque ao invés de você ter um chefe, como num local, num emprego normal, numa empresa normal, cada cliente que você tenha vai ser o seu chefe. Entende? Cada cliente seu é seu chefe. Quando um cliente chegar perto de você e for reclamar de alguma coisa, você vai ter que parar o mundo para entender a dor daquele seu cliente e tentar resolver isso da melhor forma possível. Porque se você não fizer isso, você não vai ter como melhorar, porque são nas dores dos seus clientes que você tem a oportunidade de crescer. Tá certo? Fica aí essa dica que não deixe passar. Eu sei que tem clientes que são chatos, eu sei que clientes pensam que estão sempre razão,
Não, eles não têm sempre razão, eu sei disso, mas a gente tem que transformar aquele problema da melhor forma possível, né? A gente precisa contornar, né? O cliente tem que sair dali minimamente satisfeito, para que ele possa retornar, para que ele entenda que, poxa, ele teve uma atenção daquela empresa, né? Por exemplo, minha avó, vou contar rapidinho, eu tenho uma avó de 92 anos. Minha avó, ela diz que ela é fundadora da Oi. Você crê nisso? A Oi, para quem não é daqui, a Oi é uma das empresas de telefonia daqui do estado, da Bahia, tá? E aí, ela diz que ela é fundadora da Oi. E ela fica enlouquecida quando, por falta de pagamento ou por qualquer problema que exista, a Oi corte a linha, fique muda, fique com problema. Ela acha isso um absurdo, porque não consegue falar e blá, 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 blá. Ela fala 1000 vezes, certo? Mas aí, se você parar para pensar, minha avó não tá doida, gente. Minha avó não tá doida. Se você tem um cliente, que seu cliente tem tanto tempo com você, tá te pagando sempre certinho, você não vai dar atenção àquele seu cliente? Não existe. Até porque a concorrência está aí todos os dias, então a tendência é que seu cliente, já que não está sendo bem atendido por você, vá para o seu concorrente e vai ficar lá a vida toda. E aí você perdeu um super cliente porque não deu a atenção, que às vezes as pessoas só precisam de falar, sabe? Falar, todo mundo quer falar, quer falar, quer falar, quer falar. Então, às vezes a pessoa precisa só quem escuta diga, eu entendo, eu entendo. Eu fiz muito isso, muito, faço até hoje. Sim, compreendo, é verdade. Por dentro eu tô, meu Deus, a pessoa é doida, doida, doida. Mas depois, na hora que eu respiro, eu entendo, poxa, ela tinha essa necessidade de botar pra fora tudo o que estava acontecendo. Então, sim, a gente precisa ouvir. E não ouvir é um grande erro, tá certo? Combinado? E aí eu falei das vantagens. Vamos falar das desvantagens, né? Porque empresário é complicadíssimo, complicadíssimo. Uma das desvantagens de ser empresário é porque é que ele trabalha mais que todo mundo. É fato. Você, caso tenha alguém que trabalhe na empresa, entra às 8 da manhã, sai às 5 da tarde. Depois que você sai às 5 da tarde, você esquece que a empresa existe. Morreu, esqueceu. Você vai fazer sua vida, tocar sua vida, acabou. Você sai sexta-feira, só entra na segunda, fresco. Quem é empresário, não. Quem é empresário trabalha de domingo a domingo, porque mesmo que ele tenha um estabelecimento e o estabelecimento supostamente esteja fechado no final de semana, mas a cabeça do empresário não para. Então o empresário está o tempo inteiro pensando como é que pode modificar, o que é que pode acrescentar, como é que vai dar uma resposta melhor àquele cliente, né? Como é que pode melhorar um produto, com quem pode falar para ter uma experiência melhor, com quem pode conversar sobre a internet que está dando problema. Não é verdade? Então a gente não pode dizer que é só flores. Essa questão de trabalhar mais e não ter hora para trabalhar acontece muito. A questão de ter várias ocupações. Quando a maioria das pessoas vão para o trabalho, eles só se preocupam com uma coisa, né? E o empresário não. O empresário tem que tomar conta de tudo, de todos, né? Desde o processo às pessoas. E o foco dele tem que ser o tempo inteiro em resultado. Porque não adianta, existe até um ditado que diz assim, elogio não paga conta. Porque as pessoas vão te dizer, puxa, eu te amo, seu trabalho é maravilhoso, eu adoro você e blá, 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 blá. Mas na hora que você faz assim, tá, custa X. Sabe? Na maior simpatia do mundo, você faz, meu trabalho custa X. Pronto. Eu vou ver. E o vou ver não volta nunca mais. E isso acontece. Entende? Então, quem é empresário sabe exatamente que empresa tem que dar lucro. Não existe empresa que não dá lucro. O objetivo da empresa é dar lucro. Se você está pensando que você vai ter uma empresa por puro amor, não vai dar certo. Contrate uma outra pessoa para administrar a sua empresa. Garanto a você que se você fizer por amor, como eu tenho vários casos, inclusive da minha família, que tinha uma escola de dança, minha família tinha uma escola de dança super famosa, e a escola fechou por amor, porque Joaninha chegava lá e dizia, minha filha gosta tanto de dançar, mas eu não tenho dinheiro, não, pode ficar com a bolsa. Eu sei que no final das contas todo mundo tinha bolsa, quem era para pagar não pagava, e aí a escola faliu.
Então, assim como esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, existem milhares de pessoas. Tem gente que fala assim, mas eu não sei cobrar. Tá, você tem duas soluções. Ou você bota alguém para cobrar por você, que é o melhor das vezes. Ou você bota alguém para cobrar por você. Ou você respira fundo, entende seu valor, entende que você não pode dar mais desconto do que aquilo que você já deu. E ok, se naquele momento a pessoa não puder comprar de você, ok, sem problemas. Em outro momento, talvez ela possa. Se você fez um bom trabalho, ela com certeza vai voltar. Tá certo? Então, para resumir essa parte do empresário, vamos colocar que empresário é igual gestão, ok? Entenderam? Tá tudo certinho? Coloca a canetinha para mim, por favor. Sou uma pessoa carente. Brincadeira, pessoal, mas coloca a canetinha para mim, pelo amor de Deus, porque eu preciso saber que vocês estão aqui comigo, tá bom? Obrigada a todo mundo que foi entrando depois, tá bom? Beijo grande. A Rosiane tá dizendo aqui, ó, meu marido precisa ouvir isso. Rose, manda um aviãozinho pro seu marido, mulher. Manda um aviãozinho pro seu marido. Chama ele pra nossa live, porque eu vou dizer a ele aqui que ele precisa entender que ele precisa cobrar. Aliás, eu vou fazer uma live só falando disso, tá? Vou me organizar, vou fazer uma live só falando disso. Como cobrar para o seu cliente, tá bom? Então chama o marido, chama a vizinha, chama aquele colega que tá querendo fazer um boteco, né? Que o pessoal que trabalha com cerveja, com bebida. Beijo para os meus amigos que estão aqui, empresários. Beijo, Léo. Então, as pessoas vão saber o que eu tô falando. Às vezes pensam que abrir um boteco é só abrir um boteco. Faz um buraco na janela, começa a vender cerveja. Gente, eu vou dizer assim, no meu caso, tá? Se eu chegar num boteco e não tiver um bom atendimento, tem um aqui que eu conheço que é maravilhoso. O pessoal vai atrás dele só por causa do atendimento, né, Léo? Só por causa do atendimento não, gente. Ele é muito bom, mas o atendimento é maravilhoso. E aí vai só... Às vezes a gente vai nos lugares... É que eu vou falar dos meus amigos, eu me embolo, tá, gente? Vai me perdoando. Às vezes, a Rose tá dizendo, mas ele adora dar. É verdade. É verdade. Tem pessoas que é assim, Rose. Sabe o que eu fiz com meu marido? Eu vou contar pra vocês. Lá vai eu contando minha vida. Eu vou contar pra vocês. Eu inventei uma época da minha vida de trabalhar com fotografia. Eu amo fotografia. Meu marido já era fotógrafo, eu me tornei fotógrafa também. Resultado da história. Quando a gente trabalhava, todo mundo ia para Rodrigo, que é meu marido, e ia pedir os orçamentos. Só que Rodrigo não sabe passar orçamento. Rodrigo não sabe vender, por mais que ele estude, e ele estuda. Mas ele não sabe, quando a pessoa faz aquele gatinho da Alice, que tem aqueles olhos, abre um olho daquele, alguém faz aquela carinha de mimosa. Aí ele diz, leve. Se duvidar, paga. E seu marido é assim também, eu tenho certeza, Rose. Seu marido acaba pagando para trabalhar, né não? Porque às vezes a pessoa conta tanta miséria, conta tanta coisa pra gente. Porque eu tô isso, que eu tô precisando, blá, 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 blá. E aí você faz como? Você dá. Sabe o que aconteceu? A gente não saía do lugar, a gente não conseguia novos clientes, a gente não conseguia crescer, os resultados eram sempre os mesmos e eu só via o trabalho aumentava. Mas, tipo, o resultado financeiro pra gente poder investir na própria empresa não vinha. Aí eu fiz, peraí, vamos parar, tá tudo errado. Entrei no negócio. Primeiro, não queria fotografar, apesar que a fotografia é um amor na minha vida. Tem até clientes meus aqui, ó, Gabi, Saturnino, amo vocês, amo vocês. Acabei de explicar o que é um empresário. E agora eu vou te explicar o que é ser um empreendedor. Empreendedor tá meio na moda. Não sei se vocês concordam comigo. Mas ser empreendedor tá meio na moda. As pessoas perguntam, qual é a sua profissão? Eu sou empreendedora. Eu sou empreendedora. Né? Só que, na verdade, eu nem sei se as pessoas sabem o que é ser empreendedor. Vocês sabem? Coloca aí pra mim. Alguém sabe o que é ser empreendedor? Não vale pesquisar no Google, né, gente? Pelo amor de Deus, que a gente tá aqui pra aprender. Então, se colocar a resposta errada, tá tudo bem também. Tá? Tá tudo certo. Mas você sabe o que é ser um empreendedor? Sabemos que é ser empresário. Já entendemos. Ok, valeu. Agora,
empreendedor, você sabe? Coloca aí pra mim. Bom, a maioria das pessoas não sabem o que é ser um empreendedor, tá bom? A maioria delas. E confundem que ser empreendedor é ter uma empresa. Mas espera aí, poxa. Se ser empresário é ter uma empresa, ser empreendedor também é ter uma empresa, a gente fica meio perdido, né? Não, não é, gente. Não é a mesma coisa. Não é uma palavra nova que criaram para trazer, para explicar pra gente o que é ser um empreendedor. Muito pelo contrário, tá? Então eu vou explicar para vocês. A verdade é que ser um empreendedor, não necessariamente você precisa ser um empresário, tá? Não necessariamente. Você pode empreender dentro da empresa do seu chefe. Dentro de uma Oi da vida, que eu já falei hoje aqui, você pode empreender. Você pode empreender em qualquer lugar, tá bom? Não vamos ligar uma coisa a outra, porque não é, tá? Algumas pessoas acham que são a mesma coisa, mas não são. Ser empreendedor está diretamente ligado à inovação. Inovação. Ser empreendedor significa trazer inovação. Poxa, Thay, mas inovação de quê? De qualquer coisa. Depende da empresa que você esteja. Depende de onde você trabalhe. Você pode inovar trazendo uma forma diferente de fazer aquele serviço. Você pode inovar trazendo uma funcionalidade diferente para um produto que você trabalhe. Você pode inovar modificando alguma coisa no sistema, né? Que isso vai fazer com que seus clientes não gastem tanto tempo na hora que liga para reclamar. A gente tem milhares de formas de inovar. Agora, qual é? Eu adoro essas canetinhas subindo. Obrigado, Romário. Obrigado. Que bom que está fazendo sentido para vocês. Então é isso. É trazer inovação. A principal ocupação de um empreendedor, se você for numa grande empresa, o setor de empreendedorismo é um setor responsável por trazer inovações. Normalmente, quem é o empresário traz o problema, tá? Para a empresa, e os empreendedores passam a buscar informações. Mas aí você vai me perguntar, isso diminui o trabalho? Não, gente, isso não diminui o trabalho. Muito pelo contrário. Quando você entende que seu papel é de pesquisa e que aquilo ali que você vai trazer vai mudar a empresa inteira e você não tem respaldo, isso traz um peso gigantesco nas costas de quem está fazendo isso. Então, sim, é super louvável você ser empreendedor. É super louvável você fazer um brigadeiro diferente saindo dessa zona muito grande e trazendo para uma zona menor. Vamos trazer para as pessoas, os autônomos, né? É muito legal você conseguir trazer um sabor de brigadeiro diferente que a sua clientela amou e fez suas vendas alavancar de, sei lá, 50%. Isso é ser empreendedor. Isso é você trazer uma inovação para o seu negócio. Então, poxa, qual é a vantagem de você ser, já que eu falei as vantagens do outro, vamos falar as vantagens desse. Qual é a vantagem de você ser empreendedor? As vantagens é que, ao contrário do empresário, o empreendedor tem um foco, tem apenas uma atividade, né? A gente lembra que o empresário tem que cuidar de milhares de setores, mas o empreendedor não. O empreendedor se preocupa em inovação. Vai estudar, vai fazer pesquisa, vai correr atrás de inovação, tá certo? Então, é um único foco. Não precisa ter atenção solta por aí, tá? Não tem que cuidar do resto da empresa. É isso que eu quero dizer. Mas tem desvantagem também. A responsabilidade é muito grande, o tempo de estudo é muito grande. Talvez ele não trabalhe tanto como empresário. Talvez ele seja daquele tipo de pessoa que sai às 5 horas da tarde, tchau, foi pro final de semana, só volta segunda-feira. Pode ser, tudo bem, ok. Mas não significa que o trabalho dele seja fácil, tá? Vamos respeitar para as pessoas que dizem, poxa, eu sou empreendedora. Na minha cabeça, quando a pessoa me diz assim, eu sou empreendedora, a primeira coisa que eu pergunto é, você empreende em quê? Porque aquela pessoa vai te trazer algo de novo.
Aquela pessoa vai te trazer uma novidade. E talvez a novidade que essa pessoa está colocando no seu negócio possa servir para o seu. Talvez vocês tenham negócios totalmente diferentes, mas é um atendimento diferenciado, é um sabor de brigadeiro novo, é qualquer outra coisa que também pode trazer resultados para você. Não significa que o que você vai colocar na sua empresa, só a sua empresa tenha. Não precisa disso, tá? Você pode ter... eu copiei, né? Porque nada se cria, tudo se copia. Eu copiei uma inovação de empresa tal. Ok, tá trazendo inovação para você? É algo diferente no seu mercado? Para você não tinha? Então você está empreendendo sim, tá bom? Então vamos gravar. O empreendedor está diretamente ligado à inovação. Combinado? Entenderam? Diz aí para mim. Fala aí a verdade. Vocês conhecem um bocado de gente que fica falando: eu sou empreendedor, eu sou empreendedor, eu sou empreendedor. Mas na verdade o povo é tudo empresário. Não é? Às vezes eles nem se enxergam, gente, como empresário, sabia? Às vezes, as pessoas. Porque ser empresário não significa você ter empregados. As pessoas pensam isso também. Acontece direto. Chegam para mim para perguntar isso. Eu não sou empresária não, porque eu não tenho empregado. Não, gente. Existe a empresa sendo só você. Só você. Você sozinho. A única... Vamos supor, se eu fizesse brigadeiro, né? Se eu fizesse brigadeiro, eu fosse fazer o brigadeiro, eu fosse vender o brigadeiro, eu pegasse o dinheiro do brigadeiro, a empresa não seria só eu? Deixa de ser uma empresa, deixa da gente cuidar do marketing, do atendimento, do Instagram, do mercado que tem que fazer comprar as coisas. Não deixa. Então, vamos desmistificar mais uma vez que empresário tem que ter empregado. Porque não, a maioria deles, a grande maioria deles nem tem. Depois que as coisas começam a andar, aí que você consegue colocar uma pessoa ou outra para começar a te ajudar. Tá certo? Então vamos lá. Meu povo, vocês estão gostando da live? Me contem. Eu estou ansiosa. Preciso saber de vocês. Contem para mim. Bota aí um coraçãozinho, um negocinho. Diz que tá legal, só para ficar feliz. Porque eu falei um bocado de coisa técnica e eu fico com medo de assustar vocês. Bota aí que eu quero ver. Então, vamos lá. Olha, a Realize tá aqui também, ó, maravilhosa. Incrível. Vamos lá. Então, já que vocês estão gostando, a gente tá quase acabando, tá? Mas eu vou contar. Lembra que eu prometi, lá no começo, que eu disse a vocês que... Obrigada. Fico muito feliz. É bom saber que eu não tô sozinha. Que eu não tô falando só com a câmera, né? Eu tento não olhar muito para os comentários embaixo, porque eu me perco. Ainda mais que eu tô começando nessa coisa. Mas é muito bom saber que tem uma canetinha subindo, um coração subindo. Eu vou vendo os reflexos. Isso é muito bacana. Eu lá no começo da live, para quem não estava aqui, eu vou comentar. Lá no começo da live, eu disse que minha opinião como especialista. Então, assim, eu não sei qual é o seu perfil. Talvez o seu perfil seja essa pessoa que prefira trabalhar com a inovação, que prefira estar antenado o que o mercado está trazendo de novo e transformar aquilo para o seu negócio, para o negócio de alguém que você conhece, tá? Você não precisa se cobrar se você se diz que é empreendedor. Agora, isso a gente precisa consertar, tá? Se você é empreendedor, vamos dizer que é empreendedor. Se você é empresário, vamos dizer que você é empresário. Não vamos misturar as coisas porque tá confundindo todo mundo, tá certo? Então, assim, se você tem um perfil que é empreendedor, você é ligado na tecnologia, tá ligado das novidades, sabe tudo quanto é notícia, viu que o resultado de outras pessoas está dando um resultado bacana e que você pode adaptar isso ao negócio que você trabalha, perfeito, você é um empreendedor. Se, por outro lado, você não tem nada de empreendedor, você não cuida dessa parte de inovação, você não cuida de ter que ficar vendo muita coisa, porque você já tem muita coisa para cuidar. Você já cuida do marketing, já cuida do cliente, já cuida do produto, já cuida da entrega. Tem milhares de coisas para você cuidar. Você é um gestor, você é um empresário, tá certo? Mas tá aí para você. Qual é o segredo do sucesso? Se alguém me perguntar qual é o segredo do sucesso, qual o perfil, ser empresário ou ser empreendedor? O segredo do sucesso é você ser os dois.
Mas tá, isso é loucura, a gente não consegue fazer um, quanto mais os dois. Mas, gente, deixa eu falar. As empresas que se preocupam em atender o seu cliente, ter uma boa qualidade de vida, não só para os seus clientes, não só na sua entrega, mas para os seus funcionários também, mas estão o tempo inteiro tentando inovar, são as pessoas que se mantêm no topo, tá? Não adianta você pensar apenas que você vai chegar no momento, chegou no topo, que para você é topo, porque topo para cada um é diferente, combinado? Então a gente não pode julgar o topo do outro. Então, se você parar para pensar que fulano chegou no topo, mas em um ano caiu, foi embora. Eu conheço várias empresas assim, gente. E não é porque eu trabalho com isso. Não é porque eu analiso as empresas. Não é por isso. Claro, é óbvio que naturalmente, a cada empresa que eu vou entrando, eu sento e fico reparando. Eu sou muito observadora. Então eu já vou analisando. Óbvio que eu não falo nada para ninguém, a não ser que me perguntem, né? Mas eu vou analisando. E o que eu vejo de empresas que tem tudo para bombar, mas não cuida do atendimento do cliente, sabe? Não faz a sua publicidade de forma correta. Ou então tem um produto que está insistindo naquele produto, mas aquele produto ainda não está no ponto máximo para ser vendido, porque você precisa do tempo para isso também, né? Então a gente vai vendo essas coisas. Então quando você consegue, por exemplo, vou trazer um caso para vocês que a maioria de vocês conhece. A Magazine Luiza. A Magazine Luiza, se você for ver o case, né, da Magazine Luiza, a história da Magazine Luiza, você vai ver que a Magazine Luiza era uma portinha. E ao decorrer do tempo, com a gestão que teve, né, que passou para a sobrinha e tudo mais e foi crescendo, hoje a Luiza Trajano, que está lá no comando, há muito tempo inclusive, é uma empresa que traz inovação o tempo todo. A Magazine Luiza traz inovação para a gente o tempo todo. Ah, tá, eu nunca pensei nisso. Se vocês pararem para perceber, a Magazine Luiza foi, se não foi a primeira, foi uma das primeiras a fazerem uma entrega nessa pandemia. A acolher as pequenas empresas que não podiam abrir porque estava todo mundo fechado, né? E aí simplesmente eles colocaram eles dentro da sua plataforma. Isso não é uma inovação? Claro que é, gente. Colocam eles dentro da plataforma e passam a vender. Ah, tá, mas eles ganham por isso. Sim, gente, eles ganham, é trabalho como outro qualquer. A gente não vai julgar. Trabalho tem que ser remunerado. Vamos parar com essa história que nos negócios tem que ser bonzinho. Você é bonzinho até certo ponto. Mas a gente precisa pagar as contas. Lembra disso? Elogio não paga as contas. Vamos pensar nessa situação. Então, obviamente, eles eu não aguento o povo aí falando. Obviamente, eles ganham uma ponta nisso, mas eles beneficiaram milhares de pessoas que estariam meses e mais meses fechados, sem ter como vender, porque a pandemia todo mundo fechou. Não é todo mundo que tinha suporte nem dinheiro para poder fazer delivery, na verdade. E aí a gente tem várias empresas. A própria Nubank, que para quem não conhece é interessantíssimo que conheça, por sinal. A Nubank é um banco virtual incrível, conheço. Eles inovam muito e já estão aí há um tempo, tá? E tem tantas outras, como o Beth falou aqui, a Netflix. Poxa, gente, são tantos casos que, para quem gosta dessa área de administração, a gente estuda muito sobre isso e vai estudando cada caso, Havaiana, McDonald's, enfim. A gente vai estudando as grandes empresas para aprender um pouquinho com elas e passar para frente, tá certo? Então, gente, a gente vai finalizando essa live, tá? E eu desejo do fundo do meu coração... Eita, lá vou eu bater nos microfones. Eu desejo do fundo do meu coração que possa ter te levado clareza para que você possa entender o que é ser um empresário, que você possa ter entendido o que é ser um empreendedor e que possa ter entendido, acima disso, que para ter sucesso você precisa, sim, você precisa saber um pouco dos dois. Ou, se você tiver condições, obviamente, você contrata uma pessoa para isso. Mas, como a grande maioria não tem condições para isso, eu peço que vocês procurem estudar um pouco, entender um pouco. Eu vou estar aqui trazendo conteúdo todos os dias para vocês. Não é todo dia que a gente tem live, mas é todo dia que tem conteúdo aqui de valor para que a gente possa
desmistificar essas coisas, que vocês possam compreender, possam alavancar os seus resultados nos negócios de vocês, tá bom? Eu fico muito feliz para quem ficou comigo até agora. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada pelas canetinhas que colocaram, tá? Muito obrigado. Obrigada pro pessoal, que eu sei que tem um pessoal novo que não me conhece, que tá aqui. Então, obrigada pela confiança. Espero que vocês possam seguir meu perfil. Se você conhece alguém que tem um negócio, tem um projeto e que eu possa contribuir de alguma forma com essas pessoas, envie o perfil. Então não guarde só para vocês, passem para os outros, falem para as outras pessoas que estão acontecendo isso. Corrente do bem, um ajuda o outro e a gente vai crescendo, tá bom? Super obrigada, obrigada e obrigada. E fiquem com Deus e eu tô aguardando para poder ler todos os comentários de vocês, tá bom? Beijo, tchauzinho.